A emoção que você evita hoje é a raiz do sintoma que você não entenderá amanhã. Essa frase é de Gabor Maté. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a ter vergonha de sentir, vergonha da tristeza, do medo, da raiva, como se essas emoções fossem fraquezas. Mas existe uma verdade que poucos dizem: o que você sente te adoece. Vocês já repararam como tantas pessoas hoje vivem exaustas, mesmo sem ter uma razão clara? Como há um cansaço que não vem do corpo, talvez da alma, ou pior, como há quem sabe que sente, mas ainda assim se sente paralisado? Pois é. Hoje vamos falar da fuga do sentir, não como um erro, porque não é, mas como uma estratégia psíquica e energética criada para proteger. Só que com o tempo, ela começa a sufocar. E sabe o que é mais perigoso? Não é como fugimos sem saber, é como sabemos que nos dói e ainda assim não conseguimos permanecer na experiência. Essa é uma coraça sutil, uma peça que o ego constrói dentro da gente. É aquela calma por fora e a estagnação por dentro. Vamos respirar fundo e mergulhar? Eu sou Valéria Braz, estou aqui com a minha amiga Cintia Almeida e hoje o assunto é sobre a fuga do sentir. E a Cintia agora vai nos contar qual é a raiz disso. Obrigada, Val. Então, pessoal, a fuga do sentir, né? Ela é, antes de tudo, uma estratégia de sobrevivência. E às vezes a gente não percebe que é uma estratégia mesmo que o corpo nos prega. Ela não surge apenas como defesa da criança desamparada, mas também como uma adaptação que o adulto faz, que mesmo consciente da própria dor, ele não acha um espaço seguro para processá-la. E quando não há amparo nem emocional, nem energético, nem relacional e nem espiritual, o sistema nervoso interpreta esse sentir como se fosse uma ameaça. E então a vida deixa de fluir para se tornar um campo mesmo de resistência, um campo de batalha. E o corpo, sábio como é, tentando sua proteção, ele deixa de ser canal de expressão e passa a ser como se fosse um cofre de memórias não digeridas. Então a mente, ela vai criando justificativas, explicações, racionalizações para que a gente possa continuar. E nisso a energia vital, ela acaba se retraindo, como quem fecha a cortina para não ver o que está ali do lado de fora. Wilhelm Reich chamou isso de coraça muscular e energética. Não apenas os músculos tensos, mas camadas invisíveis de rigidez psíquica e emocional, impedindo assim que essa energia circule livremente. E essas coraças, elas não se formam apenas com traumas externos, extremos. Elas também nascem do acúmulo de pequenas invalidações diárias, das dores que ignoramos, das lágrimas que engolimos, das palavras que não puderam ser ditas, daquele famoso engole o choro, agora não, não precisa ser agora, não pode falar agora. E Antônio Damasio também nos lembra que sentir é o que nos constitui como seres humanos. Mas em uma cultura que privilegia esse controlar, esse saber, o viver, essa demonstração do sentimento é tida como fraqueza. E assim a gente vai cada vez mais
segurando isso. E é como se a gente fizesse um desligamento afetivo. E é um mecanismo tão rápido de repressão que parece que nem sentimos essa emoção, que essa emoção nem passou pelo corpo, mas ela passou e ela ficou retida ali. E no campo energético, essa retenção, ela vira uma estagnação. É como um rio que fica ali represado, com pedras, com os galhos, que parece calmo com tudo aquilo, mas por dentro, no fluxo dele, vai acumulando uma força que está buscando passagem. E no campo espiritual, essa desconexão do sentir é também uma desconexão conosco mesmo, com a nossa própria essência, do nosso alinhamento como essência, porque a alma, ela se manifesta por sensações, por emoções, e não pela lógica. E quando cortamos esse fluxo do sentir, a gente corta também essa ponte de escuta com quem somos realmente lá no fundo, em profundidade. O resultado é um existir mecânico, pessoas que funcionam, mas que não se sentem realmente vivas, que respondem, mas não estão conectadas, que agem, mas não experienciam. E o caminho de volta não é sobre abrir tudo de uma vez. Isso seria até violento para o nosso sistema que passou tanto tempo se defendendo, tantos anos ali represando como um rio. O caminho de volta é feito de pequenas permissões. Um respirar mais fundo, um parar um minutinho para escutar o corpo, validar, legitimar a emoção que a gente está sentindo e buscar espaços onde seja realmente possível ser. Sentir novamente mesmo o que seja paradoxal, é o que mais nos assusta, mas é o que nos cura. Então, o que acontece quando a gente vive esse paradoxo? Anestesiados por dentro, mas tão exigidos por fora. Essa desconexão emocional, ela não nos livra da dor, ela só adia e amplifica as consequências. E agora a Val vai trazer para a gente essa parte mais explicada, mais detalhada do que a gente vem falando para vocês, né, Val? Bem, nós vamos tentar entender um pouquinho o que é essa fuga do sentir, porque até parece que a gente foge e não sente, não é bem por aí. A fuga do sentir, ela não silencia só a dor, ela vai silenciar o aprendizado, a intuição e a transformação, como a Cíntia falou no texto que ela passou para nós agora, nessa conversa que a gente está tendo. O corpo da gente, ele é muito sábio. Aí o que que o corpo vai fazer? Ele vai encontrar formas de expressar isso que nós estamos reprimindo. Então vamos pensar assim. Imagina, vale falar para vocês uma coisa importantíssima. Essa fuga do sentir, ela não é uma sensação que é criada na infância. Essa fuga de sentir, ela é quando a criança, ao sentir, porque a criança ela vem aberta, a criança ela não tem a noção que nós adultos temos do nosso entorno, dos acontecimentos, das diferenças, ela apenas sente. E quando os cuidadores ou os pais não são capazes de permitir essa vivência de maneira intensa como ela é necessária, a criança acaba silenciando,
como forma de proteção. Por isso, a fuga do sentir não é uma coisa ruim, ela é uma proteção. O problema dela é quando você vive escondendo tudo. Vamos dar um exemplo. Essa fuga do sentir, ela pode acontecer em todas as fases da nossa vida. Vamos dizer que eu estou num trabalho que eu não gosto. Então eu tem pessoas ali que me incomodam, me irritam, mas eu tenho dentro de mim que eu preciso manter aquele emprego, eu preciso daquele dinheiro para viver. O que que eu faço? Eu calo a minha raiva para que esta raiva não me tire da ideia de sair dali e perder o meu sustento. Só que isso não é a realidade do sentir. O sentir, a raiva, aquela manifestação da raiva fica acumulada. É claro que a gente não vai manifestar a raiva indo lá bater na pessoa, brigando com a pessoa, se vingando da pessoa. A raiva, quando a gente fala vivenciar a raiva, é entender o porquê essa raiva está dentro de mim, o que ela está tentando me dizer, o que o meu corpo, o meu sentir está querendo me dizer. Isso é onde a gente bloqueia a nossa intuição, porque as nossas sensações, elas são como direcionadores. Elas vão te mostrando aonde você deve ir ou não nesse caminho que é a nossa vida, o nosso aprendizado, a nossa experiência. Quando a gente cala essas sensações, a gente perde esse direcionador ou fecha ou apaga esse direcionador. E aí é onde existe o problema. Nesse exemplo que eu dei, o que que a pessoa teria que fazer? Olhar a sua raiva. Não está sendo bom. Se é um lugar que não está sendo bom, ainda que seja da minha subsistência, é só ele que existe, isso me tira da ação. Então, acolher a raiva é o que eu vou fazer para sair disso, para encontrar outro tipo de sensação e não fugir dela. Nesses casos, invariavelmente, o corpo, que é muito mais esperto do que a nossa mente ou o nosso contexto externo, em que a gente arruma bastante desculpas, ele vai encontrar uma forma de se expressar essa raiva que está reprimida. Ele vai mandar para o corpo. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, olha para isso. Tá na hora de olhar para onde você vai. Tá na hora de mudar comportamentos. Tá na hora de se permitir experienciar. Como é que o corpo pode trazer essas informações? A gente já tem falado sobre isso várias vezes, não mudou muito. Mas a fuga do sentir, quando eu não me permito sentir as minhas emoções, invariavelmente a gente vai viver com tensões constantes. Corpo sempre dolorido, porque eu estou perdendo muito tempo guardando uma coisa para não expressar. Isso faz com que o corpo sinta-se constantemente tensionado. Problemas gástricos e respiratórios. Por que gástricos e respiratórios? Porque quando eu não me expresso, o meu aparelho digestivo energético, ele não tem mais, ele fica acumulando, ele não consegue absorver e separar o que é bom do ruim, porque eu estou botando tudo para o mesmo lugar, eu estou escondendo. E eu não respiro, a minha respiração é difícil porque eu estou assoberbado. Tem algo me bloqueando, bloqueando a minha vida, o meu sentir de vida. A respiração é vida. Se eu bloqueio isso, eu vou ter dificuldade em respirar, consequentemente, de viver. Bloqueios nos centros energéticos da parte emocional e do centro energético da nossa identidade. Se eu estou calando as minhas sensações, o meu emocional vai criar bloqueios. Se eu estou calando a minha identidade, eu perco a minha manifestação, a minha expressão e quem eu sou. Agora, o que a gente mais está batendo, cansaço sem explicação. A gente está vivendo nessa sociedade que exige tanto da gente, existe uma manifestação tão grande da gente com o externo, de calar tantas coisas que são nossas, como a exigência de ser, de ter, de ver, de estar, que a gente vai calando a nossa necessidade de olhar para o que a gente verdadeiramente quer. Como eu disse ali no começo, na entrada, a sociedade, faz com que a gente tenha vergonha de ter sensações que não sejam as que estão no externo.
Isso também pode causar a falta de libido, que tem muito a ver com a minha crise de identidade, com quem eu sou, do meu centro de prazer. Como é que eu vou ter prazer se eu não me expresso, se eu não sou real? Eu sou aquilo que eu quero mostrar para o externo e não aquilo que o meu interno quer ser para o externo. Palpitações e lapsos de memória, que tem relação àquela coisa de ficar tentando esconder algo que ela tente. Você precisa trabalhar muito a sua mente para esse esconderijo acontecer, porque ele não, essa sensação não saiu dali, ela continua ali. Agora vamos ver um pouquinho energeticamente, segundo a medicina tradicional chinesa e os estudos de Bárbara Brennan. Bárbara Brennan é quem escreveu Mãos de Luz. A emoção reprimida, ela se cristaliza nos centros energéticos. O que que a gente vai dizer com isso? Que tudo aquilo que eu reprimo, nós somos energia. Se nós somos energia, aquilo que eu reprimo, aquilo que eu não dou vazão, aquilo que eu não permito movimento, que é a base da energia, é estar em movimento, começam a criar blocos pesados de energia estagnada, que são chamados por Bárbara Brennan de zonas de estagnação e desconexão, que a Cíntia falou. São emoções que eu não permito fluir, que eu não permito que elas se movimentem e cumpram aquele movimento que a vida me está me pedindo. Eu bloqueio, eu deixo ela parada. E esse bloqueio constante vai crescendo, e isso vão criando blocos energéticos que vão fechando esse fluxo de movimento que é necessário na nossa vida. Espiritualmente, isso que a gente faz, esses blocos, esse esconder aquilo que realmente está acontecendo dentro de nós, vai nos tirar da nossa essência. A nossa essência é a base daquilo que a nossa intuição quer nos dizer. Quando a gente não sente, a gente perde o nosso senso de orientação, que eu falei ali acima. A intuição, porque é ela que vem através das sensações. Sendo assim, a gente acaba se desconectando das razões pelas quais viemos aqui, que é experienciar sensações, emoções e vivências em busca do nosso crescimento. E como afirma Lise Bourbeau, autora de Ouça Seu Corpo, o nosso corpo nunca trai, porque ele traduz em sintomas o que a alma quer que você escute e faça o movimento. E como mudar, né? Se a gente não se escuta. Tudo isso parece teórico, mas a verdade é que está presente em histórias reais, como a minha, como a sua, como a da Cíntia, como de todos nós. E agora ela vai contar uma história para nós, para vocês verem como isso é mais comum do que parece. Cíntia? Obrigada, Val. E eu vou contar então para vocês a história da Marina, que a Marina, ela tem 42 anos, é executiva, competente, respeitada, mas por dentro ela dizia estar sempre esgotada. Ela sabia tudo o que a feria, se comparava o tempo todo, tinha medo de se decepcionar, nunca se sentia suficiente e dizia: Eu entendo tudo isso, mas por que eu não consigo sair do lugar? E numa noite qualquer, parada no carro, ela sentiu um aperto, mas pela primeira vez ela não reagiu, ela não racionalizou, ela apenas ficou. E ali, em silêncio, ela desabou, sem drama. Não foi descontrole, foi presença. Ela não quebrou, ela se reencontrou. E depois disso tudo, ela finalmente compreendeu o cansaço extremo, o esquecimento constante, os conflitos em casa. Não eram falhas dela, eram sinais do corpo e da alma pedindo espaço, escuta, reconexão.
E como ela mesmo disse, quando eu parei de fugir, entendi que a dor não era castigo, era só minha alma pedindo colo. E depois dessa história, eu queria convidar vocês a sempre que tiverem essa sensação de acolher realmente, né? De não lutar contra essas emoções, porque muitas vezes é o corpo falando. Então, se precisar chorar, sair, caminhar um pouquinho no quarteirão, fazer qualquer coisa, faça, aceite, né? E para complementar essa sensação, respirar conscientemente, como a gente vem falado aqui, né, nos últimos vídeos, a gente sempre tem dado um tipo de exercício e hoje também, mas de uma maneira bem curta, para realmente, quando vier essa sensação, acolher mesmo, deixar vir, né? Fechar os olhos, inspirar profundamente, acalmar mesmo a frequência cardíaca, segurar um pouquinho e soltar. E imaginar que quando está soltando, expirando, está liberando esse peso de que a gente não precisa se dar conta de tudo. Colocar mesmo uma mão no peito e outra até no abdômen e sentir esse calor que vem das nossas mãos, onde temos um poder tão grande de energia que emana das nossas mãos, e sentir como se estivesse abraçando a si mesma, se acolhendo, e depois se perguntar o que que meu corpo e minha alma está querendo me dizer com isso, e sem procurar explicações lógicas. Apenas percebe alguma emoção, alguma sensação, alguma imagem, e o que vier que você venha sentir, tristeza, alívio, vazio ou nada, apenas diga internamente: eu te escuto. Aqui você tem espaço. São alguns minutinhos só, mas permita-se ouvir esse corpo, esse coração que é seu. E depois abra os olhos e, antes de seguir o dia, agradece a si mesma pela oportunidade desse momento. Porque hoje, com o dia a dia, a correria, a gente às vezes sente culpa até, né? De parar uns minutinhos dedicados a nós mesmos e nos merecemos. Então, qualquer momento do dia que sentir essa sensação, para, nem que seja um minutinho, mas coloque a mão e se dê esse abraço, que você vai sentir a diferença. E se você está aqui agora, talvez também já esteja cansada de fugir. E talvez você já esteja pronto, ou quase, para sentir, né, Val? Isso aí. Será que então? Vamos então nos preparar para sentir quem ainda está quase? Gente, o que que a gente aprendeu com essa live? Ou o que a gente leva dessa live? Que fugir não é para se cobrar, porque é uma defesa legítima. O problema é quando a gente fica muito tempo nessa fuga, sem olhar, porque a gente vai pagar um preço alto. E o preço é o nosso corpo somatizando essa fuga e precisando mandar a mensagem para que a gente se movimente. E isso pode gerar doenças se a gente não se movimentar. Para a gente ter mais força de confiar na nossa intuição, mas para isso é necessário a gente não se fechar para o nosso sentir. Se a gente quer realmente chegar no sentir, a gente não tem que entender, a gente tem que se permitir ser presente na experiência. E o que é isso? Ser presente é acolher a sua sensação.
Não é sair por aí bancando louco ou prejudicando pessoas, é olhar para si. Se a sensação existe, ela precisa ser acolhida. Você precisa se preocupar o que você precisa fazer. Qual é o chamado? Qual é a mensagem? E ao acolher, a gente não foge. A gente consegue sair de uma reação de racionalização ou desculpas para não sentir, para uma reação de o que eu posso fazer e para entender esta dor e me movimentar a partir dela. Como dizia Clarice Píncula Estés, que é a autora de As Mulheres que Dançam com Lobos, ela fala que sentir é ter coragem de permanecer humano em um mundo em que tentam nos tornar máquinas. Vamos parar para pensar nisso. Vamos nos permitir viver as experiências. Pessoal, na próxima live, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mundo de sensações, agora sem fugas. Nossa próxima live vai falar um pouquinho sobre o medo que nos aprisiona e como transformá-lo em força. Espero vocês lá, inteiros, sem fugas. Cíntia, muito obrigado pela live, muito obrigado pelo exercício, foi delicioso e contamos com a presença de todos. Obrigada a você, Val, e esperamos vocês então na próxima semana, pessoal. Obrigada e até lá. É, Tchau. tchau.